Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações, vamos adorar, vamos engrandecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar. Prostrados aos teus pés, saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, com o servo que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somos exortados nesta manhã a perseverarmos naquilo que o Senhor nos entregou, a palavra e a orientação necessária para continuarmos caminhando na presença de Deus. Confiantes de que o Senhor tem um projeto, tem um plano para as nossas vidas, que irá redundar na eternidade, no seu reino que não pode ser abalado, um reino de justiça, um reino onde com certeza não veremos tantas das atrocidades que vemos sobre a face dessa terra, sobre esse mundo que é jaz do maligno. Veja que dentre os elogios que o Senhor tece à igreja de Filadélfia está o elogio da perseverança, da resiliência. Como todas as igrejas dos quatro cantos da terra, todos nós, como igreja particular do Senhor, estamos sendo sondados, estamos sendo observados no como lidamos com a palavra de Deus em meio à nossa peregrinação aqui na terra. Você está sendo observado. Talvez você já observou que você já entrou em algumas salas de algumas repartições, você encontra lá aquele emoji, você está sendo gravado. Ou talvez recebeu uma ligação, esta mensagem está sendo gravada, esta conversa está sendo gravada. E ali nós já somos exortados a medirmos as palavras, a calcularmos melhor e termos um conjunto de critérios e escrúpulos ao tecer as palavras, pois estamos ali sendo gravados. Como a gente costuma às vezes ver naqueles filmes de policiais norte-americanos, leia os direitos dele, você tem o direito de permanecer calado. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Bem assim, o Senhor, por meio desta palavra, nos diz, nós estamos sendo observados pelo Senhor. A igreja de Filadélfia estava sendo observada em suas atitudes. E o que nos traz exemplo para os dias de hoje é vermos que, sob intensa perseguição, ela mantinha a perseverança. E aqui a perseverança envolve manter o caráter, manter a santidade, manter a prática das boas obras, glorificando o Senhor Jesus Cristo nestas boas obras. Uma coisa bem certa, que quando vêm as dificuldades, quando vêm as tribulações e as perseguições, muitas pessoas desanimam de suas posições, desanimam de seus postos, abandonam seus cargos, desanimam. Vemos que até certas crises financeiras levam a alguns rompimentos, algumas rupturas de relacionamentos, casais se separam, casais se divorciam. Algumas pessoas ficam extremamente inquietas, extremamente inseguras e põem tudo a perder. Põem até mesmo aquilo que viveram grande parte de suas vidas lutando para ter um casamento, para terem seus filhos.
né? Quando o bebê nasce, começa a chorar, algumas pessoas desanimam. Por que eu fui ter filhos? Né? É incrível como as pessoas rapidamente desistem e se sentem desestimuladas. Algo de maravilhoso é vermos que na palavra de Deus o Senhor Jesus Cristo nunca omitiu as consequências e implicações do chamado. E o nosso Deus também é bem certo que quando Ele chama alguns de seus servos, Ele não relata tudo de uma vez, Ele vai contando no caminho e vai capacitando os seus escolhidos a cumprirem o seu chamado, a cumprirem o seu propósito. Haja visto Abraão quando foi chamado, Deus dá a ordem e a graça é irresistível e ele parte e vai cumprir a vontade de Deus, mas Deus não fala dos perigos e das adversidades. Isso fica mais claro quando observamos no chamado do apóstolo Paulo, e nós vemos que já foi logo dito que este é vaso escolhido por mim para sofrer por amor ao meu nome. Vaso escolhido para sofrer, né? Veja que o próprio Pai escolheu o apóstolo Paulo e ele também elegeu o próprio Filho para cumprir a missão da nossa salvação. Viver não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Por isso que a palavra de Deus nos traz instruções para toda e qualquer condição. Se abrimos o livro de Provérbios, vemos lá instruções para quando tivermos muito, para a convivência com as pessoas de diversos níveis e categorias de interesses, pessoas que às vezes são amigos, que tem que ser prestigiada, tem que nutrir sentimento de gratidão em nossos corações, mas também de pessoas interesseiras. Também vemos para dias difíceis instruções, diversas instruções. Abrimos a palavra de Deus na Epístola de Pedro e vemos como a igreja tem que se portar na grande tribulação. Abrimos o livro do profeta Daniel e vemos lá os servos de Deus ali sendo instruídos e expressando isso à igreja, né? Quando a imagem da besta ser erigida, nós temos que nos portar como Ananias, Azarias e Misael. Se possível for, sermos jogados em uma fornalha ardente. Temos que estar preparados para não nos prostrarmos diante da imagem da besta. Captou o mistério? Guarda aí para você. Estamos tão próximos disso que você nem imagina, né? Me veio aqui na mente, abrindo parênteses, uma festa rave lá onde uma imagem holográfica estava levando ali. A imagem holográfica se declarou o próprio Satã e todos ali estavam adorando a besta e nem se deram conta por tão encantados que estavam ali naquela festa rave sob o uso de drogas. Então, imagine que nos dias em que nós estamos vivendo, está tudo sendo preparado para que a besta possa ser adorada. E nós, povo de Deus, vemos que o mundo gentil vive diante desta situação, né? Vive diante nesta condição, ou melhor dizendo, né? De serem ansiosos, né? São ali impulsionados, transportados a reboque por aquilo que a mídia, o entretenimento, às vezes transmite. E o pobre fica muitas vezes assistindo todas as imagens de ostentação, de riqueza e de glamour, né? E as pessoas querem copiar em seus corpos, querem possuir os bens, querem ser como aquela pessoa, querem investir e alterar biologicamente, fisicamente os seus corpos, e são gastos e investimentos. E as pessoas querem dar, às vezes, saltos rápidos, querem abruptamente se parecer o mais rápido possível com aquilo, atingir aquela condição o mais rápido possível. E aí o diabo oferece as drogas, oferecem cirurgias de lipoescultura, drogas para aumentar a musculatura, e às vezes nós vemos aí, né, que o destino seleciona algumas pessoas e alguns chegam a óbito, né, alguns chegam aí à destruição do próprio corpo, né, destroem o templo do espírito, né, por viverem uma vida de ansiedade. E muitas vezes por viverem uma vida sem sentido, buscando vaidades nesse mundo, as pessoas vivem uma vida sem sentido. Diante de uma multidão que perseguiu o Senhor Jesus Cristo em busca da solução dos seus problemas, né? Uma minoria bem pequena buscava assim, ficava maravilhada com os seus ensinamentos. Eu imagino que alguns dos escribas e fariseus, que eram os mais
bem letrados nas letras e na orientação, por terem contato com a lei, eles tinham um percentual de conhecimento da lei, eles ficavam impressionados com a sabedoria do Senhor Jesus Cristo, e alguns deles se converteram, né? Mas em grande parte, 99% da população daquela época, do povo, ia atrás do Senhor Jesus Cristo em busca da solução de suas demandas, de suas necessidades, e o Senhor Jesus Cristo teceu ali um grande ensinamento acerca da ansiedade, para não vivermos ansiosos diante das vicissitudes da vida, com as preocupações, né? Nós não temos poder para aumentar o nosso período de vida, nós não temos poder de avançar no tempo, nós não podemos retornar no passado e fazer algumas alterações. Escolhas que foram feitas atrás trazem as suas implicações e podem gerar ansiedades, pode gerar conflitos, pode gerar dor, né? Escolhas erradas trazem dor a curto, a médio e a longo prazo. E é por isso que no capítulo 6, do verso 24 em diante aí, o Senhor Jesus Cristo traz um grande e precioso ensinamento para os pequeninos. Não se pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja que o Senhor Jesus Cristo, a princípio, ele logo diz aos seus filhos, a todos os cristãos peregrinos: estamos verdadeiramente almejando o reino dos céus? Poder apalpar, poder adentrar a esse reino, poder vivenciar nesse reino que o Senhor assim prometeu? Ruas de ouro, edificações perfeitas, um mundo de justiça e de paz, um reino de justiça e de paz, sem doenças, sem enfermidades, natureza da criação imperecível, não haverá mais dia nem sol, a glória do Cordeiro de Deus vai iluminar, a glória de Deus vai iluminar. Deixaremos esses cronômetros do nosso pulso de lado e passaremos a viver agora na eternidade. Chega de relógio, chega de cobrança de meta, de produção, as pressões, né? Estamos aqui num domingo e às vezes preocupados já com o dia de amanhã, das cobranças e metas do que temos que atingir na próxima semana. Então aqui o Senhor Jesus Cristo fala disso, né? Mas veja que não existe, o Senhor vem afirmar, não existe ninguém, nenhum ser, nenhuma criatura em pé de igualdade ao Senhor Jesus Cristo, ao Trino Deus. Não existe. Conforme a Trindade, a doutrina da Trindade, nós aprendemos que os três personagens da triunidade, da Trindade, possuem essência, em poder, em glória, são qualificados igualmente. Mas nessa terra nenhuma criatura se iguala. Mas infelizmente na mente dos seres humanos, na mente das pessoas, as pessoas podem colocar coisas criadas, tecnologias, podem colocar pessoas acima de Deus e passam a venerar, né? Haja vista a última estrela aí do mundo do entretenimento, que veio fazer um ritual, né, na praia de Copacabana, e aquilo as pessoas pensam que é uma obra artística, né? E veja lá toda a veneração. Veja também a condição moral daquelas pessoas que vão até aquele ritual, aquele show, né, para assistir aquele entretenimento, né? Nós vemos que estão lá todos na listinha daqueles que não vão fazer parte do reino de Deus. O Senhor já disse em sua palavra que as pessoas que estão naquela condição não vão entrar. E visto também porque essa pessoa serve ao inimigo da humanidade. O inimigo da humanidade não vão fazer parte do reino, né? E tem gente que pensa que pode servir a dois senhores, né? Uma coisa bem certa, Jesus é bem claro em dizer que vai amar a um e desprezar o outro. É a mesma coisa de uma pessoa que tenta viver com um homem que tenta viver com duas mulheres, né? Ele vai amar uma e não se dedicar à outra. Deus quer que no casamento o marido se dedique à sua esposa e vice-versa, numa ação e reação recíproca.
Mas quando se tenta conviver com duas pessoas, uma num certo momento, pois não se pode estar ao mesmo tempo no mesmo lugar, né? Em dois lugares ao mesmo tempo, vai se dedicar a um, deixar de se dedicar a outra. Isso vai causar um conflito num determinado período. O pecado vai trazer a sua consequência. E os deuses dessa terra exigem das pessoas muitas vezes uma devoção mais intensa, né? Como certa vez, um médico que fez um ritual maligno, ele dizia que quando ele chegou num estágio da sua adoração ao inimigo, o inimigo disse: agora você chegou no estágio e eu quero ser um só com você, eu quero estar o dia todo dentro de você. Ou seja, pedindo para incorporar completamente e dominar completamente aquela pessoa que exercia uma grande função na sociedade. Então o diabo é assim, né? Quer a pessoa por inteiro. E nosso Deus, de forma perfeita, com a finalidade de um projeto que leva a paz eterna, a eternidade, ele também nos diz, por meio do seu profeta, por meio do seu bispo Tiago, que o espírito em que vós habita sente ciúmes. Se você adora ao mundo, as coisas do mundo, vive obcecado pelas coisas do mundo, você se torna infiel. E ele é bem rígido em dizer que as pessoas são adúlteros e adúlteras, né? Adúlteros e adúlteras. Ou seja, quando nós deixamos de reconhecer o nosso noivo, o nosso Senhor, o nosso Deus, nós estamos adulterando. Veja os ensinamentos que ele traz no verso 24, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comer, ou o que bebereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? O Senhor Jesus Cristo vai trazer ilustrações profundas mostrando que maior é aquele que cria a fauna e a flora do que aquele que cria algo para entreter ou algo para consumir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Para resumir, o que Deus quer dizer aqui? Que maior é aquilo que Ele tem a oferecer e o seu poder para criar e trazer à existência do que todas as coisas dessa terra. Porque os homens, por mais que produzam alimentos, por mais que você coma, como eu comi alguns pastéis deliciosos ontem, chega um momento que você se satisfaz. Mas depois a gente vai exercer nossas atividades fisiológicas e depois vamos sentir novamente necessidade de comer algo para repor, para que nós não fiquemos anêmicos e nem fracos. Mas o que Deus oferece é muito maior no sentido de que pode oferecer a eternidade. Ainda que nós venhamos por um período de abstinência, por tribulação, ficarmos sem comer, aquele que é o maior de todos nos promete um alimento, que é a sua palavra, que pode nos conceder vida eterna, ressurreição. Ainda que seja pela fome, passar fome por amor a Cristo, devido a uma intensa tribulação, Ele pode produzir vida ao nosso corpo. Veja que Ele definiu. Nós ficamos às vezes ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. São essas preocupações que às vezes, como eu disse, ali vem à tona na consciência das pessoas. Ficamos preocupados. O que vamos comer hoje? O que vamos beber? E o dia de amanhã? Digo isso como historiador, economicista. Lá a princípio, eu aprendi meus primeiros princípios da teoria econômica com José, né? José nos traz uma grande aula de economia que deveria ser vivenciada nos dias de hoje. Não se gasta até o céu o limite para os gastos públicos, e aí vemos o Brasil atolado numa dívida. Deveríamos estar preocupados, né, com a nossa vida, né? Se você se preocupou lá em fazer um plano de previdência algumas décadas atrás, hoje você pode estar um pouco mais tranquilo. Mas se você confiou no sistema hoje, você vai ver que o negócio está feio, né?
Não é pecado você fazer um plano de previdência para a tua vida, ou acumular. Não podemos ser esbanjadores. Veja o exemplo do filho pródigo, foi um esbanjador. Gastou toda a herança do seu pai, né? Jesus não está falando sobre isso. Mas ele fala aqui na confiança que temos que ter em Deus, né? Nós somos maiores. Aquele que cria, como eu disse alguns instantes atrás, aquele que cria e traz à existência todas as coisas. E esse que cria e traz à existência todas as coisas é o nosso Pai. Veja os exemplos dos dias de hoje. Os pais atendem nos dias de hoje muito mais a necessidade dos seus filhos do que os pais dos anos 70, 60, 70, 80, né? Os pais eram mais rígidos, mais rigorosos com os seus filhos, com os seus pequeninos, né? Hoje não, os pais fazem de tudo para suprir os seus filhos. Deus que nós servimos, Ele é Pai, Ele é cuidador, Ele não vai permitir que nos falte o alimento. Isso indica o quê? Que nós devemos continuar trabalhando e obedecendo. Quando nós trabalhamos e obedecemos, fazemos tudo para a glória de Deus, o Senhor vai prover o alimento em nossas vidas. Digo isso até para, entre aspas, os discípulos que nessa época aqui, como muitos pastores, abandonaram tudo, como disse Pedro. Abandonamos nossa empresa pesqueira. O Pedro e o André lá abandonaram suas empresas pesqueiras para se dedicar totalmente, né? Quando lá em Atos dos Apóstolos eles reorganizam ali, criam a mesa diaconal, a instituição da mesa diaconal, vemos para que os apóstolos pudessem se dedicar à palavra e à oração, né? Vemos que os apóstolos foram ali isentos de exercerem aquilo que os diáconos passariam a exercer a partir daquele momento, levar assistência aos órfãos, às viúvas, aos necessitados da igreja, né? Então, os apóstolos ficaram aqui apreensivos. E agora, como vai ser? Nós temos que olhar para a natureza e achar que tudo vai cair do céu? Não duvide disso, porque o nosso Deus tem poder realmente para isso, né? Haja visto que o Senhor leva o seu povo ao deserto, e no deserto Ele provém água, Ele provém codornizes, Ele provém maná, Ele provém tudo que é necessário, até as roupas não se envelhecem. Nosso Deus tem poder para isso. Mas o que Deus quer nos ensinar aqui é que nós não podemos viver ansiosos com esses três itens: comer, beber e o vestuário. O Senhor vai estar provendo e Ele gera condições. Ele dá ordem. Eu digo isso nas coisas mais simples. Ele dá ordem a pessoas abastadas. Vai lá, leva um terno bonito para o pastor Fernando. É assim que o nosso Deus age. Numa hora em que menos esperamos, então estamos ganhando um terno novo. É assim que o Senhor faz, né? É o seu cuidado, é o seu zelo para com as nossas vidas. Veja a ilustração que ele usa. Como eu disse, ele usa o exemplo da fauna e da flora. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. Eu falei aqui de plano de previdência, né? Não é pecado ter um plano de previdência. Mas você já viu algum passarinho juntando em celeiros como José? Que naquela época as fontes de economia eram o quê? Guardar em celeiros as sementes para o plantio e também para consumir, para o consumo das famílias, né? Guardar em celeiros. Você já viu os pássaros fazendo isso? Não. Todos os dias, né? Aqui a igreja está instalada aqui em frente a uma avenida e tem um corredor ecológico, tem um córrego e tem várias árvores. E vemos aqui diversos pássaros que às vezes ali descem, né, em voos rasantes, com alta velocidade, e ali pegam alguns vermes para alimentação, né? Eles ficam ali, as margens, vem ali a sua alimentação, e eles vêm ali, comem os seus vermes, né? Se alimentam e levam também no biquinho lá para os seus filhotinhos, né? Então veja que o Senhor provém tudo o que é necessário para que a fauna e a flora fiquem em equilíbrio, né? Tem umas pessoas aí extremistas que ficam aí, protegem mais a foquinha, protegem mais os bichinhos, mas não protegem bebês nos ventres de suas mães. É um discurso meio contraditório, né? Preocupa mais com a natureza do que com a vida humana.
E aqui o Senhor Jesus Cristo desmonta tudo isso, né? Que a vida humana é muito mais preciosa do que toda a criação. Que às vezes nós duvidamos de Deus e do seu poder de prover, do seu poder de trazer a existência. Digo isso particularmente, não vou me estender muito nesta mensagem inicial aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Se nós não vivenciarmos momentos difíceis da vida, se não passarmos por momentos difíceis da vida, nós não vamos provar do amor de Deus. E não vamos entender aquilo que Deus fala por meio do seu profeta Oséias. Israel, vou te levar ao deserto, e no deserto eu vou te mostrar o meu amor. Então, a gente não consegue provar muitas vezes. Então, é por momentos de lutas e dificuldades que nós vamos vendo o poder sobrenatural de Deus. E como Deus, muitas vezes, até na injustiça do seu servo, quando Paulo e Silas são injustiçados por uma arbitrariedade, são colocados nas masmorras, ali em Filipos, ali eles veem o poder sobrenatural de Deus. As correntes quebram. As correntes quebram, e no cântico de sofrimento dos missionários, Paulo e Silas, os prisioneiros sem esperança, são alimentados pelo Deus da esperança, o Deus que quebra a corrente, o Deus que traz provisão, o Deus que cuida do seu povo nas grandes tribulações da vida. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã, que essa palavra traga esperança e fortifique a sua perseverança, a sua resiliência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos, te glorificamos nessa manhã, Senhor Jesus Cristo. Somos dependentes de ti. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Confiamos na tua palavra, nas tuas promessas. Tu és o nosso forte redentor, tu és o nosso sumo pastor. Nada vai nos faltar. Afasta todo o mal, afasta, Senhor Jesus Cristo, as enfermidades, dissolve com o fogo do teu Espírito Santo. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. Senhor Jesus Cristo, tu és a ressurreição e a vida, vida eterna. Senhor Jesus Cristo, visita a todos que nos assistem pela plataforma do YouTube, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta toda entidade das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de amor, Deus de poder, abençoa o culto aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Nos proteja com a tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, Remanescente Cristã Filadélfia, adora e exalta ao Senhor, ao Deus Altíssimo. Adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo. Adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.